Amós 1, gente. Amós, capítulo 1. Então nós vamos ver os 5 primeiros capítulos de Amós, tá? Eu vou fazer capítulo por capítulo e cada capítulo a gente vai escolher um tema. Eu gosto muito de fazer isso, a gente faz nos nossos devocionais diários, a gente pega capítulos da Bíblia e aí faz um breve estudo, um devocional. Então, isso que eu vou fazer com vocês é mais ou menos no formato que a gente faz diariamente, através dos devocionais bíblicos que a gente faz, né? Isso aqui é o Sidney, eu vejo sempre lá também. Todos vocês, né? A gente coloca lá no grupinho dos alunos do CETEL, dos aluninhos do Irã. E desde já nós queremos agradecer a oportunidade ao pastor Irã, que vai estar assistindo também, bem como a cada um de vocês. Tá bom, gente? Então, se eu fosse escolher um tema para o primeiro capítulo de Amós, seria: o leão rugiu, a justiça de Deus sobre as nações. Que na verdade é mais ou menos o tema central do livro de Amós, tá, gente? Fala sobre a justiça divina e os juízos de Deus sobre as nações. Vocês vão ver muito isso em todo o primeiro capítulo de Amós, ok? Então aqui o Sidney vai nos ajudar fazendo a leitura do capítulo inteiro de Amós. Vai lá, Sidney. Ameaças contra diversas nações e contra Judá. Verso 1. Isso. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, e que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E disse: o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém dará a sua voz. Nas habitações dos pastores haverá pranto, e secar-se-á o cume do Carmelo. Isso. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com tribos de ferro. Isso. Agora o 4, deixa que eu continuo. Por isso, meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco e eliminarei o morador de Bequet-Aven. E ao que tem o cetro de Bet-Eden e ao povo da Síria será levado em cativeiro aqui, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não suscitarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo, para o entregarem a Edom. Por isso meterei o fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos, e eliminarei o morador de Asdod, e o que tem o cetro de Asquelon, e volverei a mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro, por 4 não suscitarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não suscitarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bonza. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não suscitarei o castigo, porque rasgaram o ventre as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus próprios limites. Por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então vocês estão vendo, né, que o primeiro capítulo aqui é puro juízo, é a justiça de Deus sendo aplicada às nações, né, tanto a Israel, o reino do norte, que depois seria levado pelo reino da Síria, né, cativo ali da Assíria, mas também as nações que estavam ao redor, que de alguma maneira feriam o povo de Deus e causaram todas essas calamidades. Então nós vemos aqui o leão rugindo. O leão aqui representa quem, queridos?
Quem que vocês acham que representa o leão aqui? A justiça de Deus, o próprio Deus, né? Ele, a gente sabe, um dos símbolos, né, de Jesus é o leão da tribo de Judá. E o leão é aquele que governa a natureza, a criação, né, o ápice ali da autoridade criativa dentre os animais ferozes, predadores. Então, representa a justiça de Deus sobre as nações. O profeta Amós, só para a gente ter um contexto da época, Amós significa carga, gente. Amós significa carga, ou responsabilidade, né, empenho, mas a palavra literal, o nome de Amós significa carga. E ele era um pastor numa cidade chamada Tecoa, foi chamado por Deus para proclamar a sua justiça sobre as nações. Uma das grandes tarefas proféticas era isso, gente, ó, como foi falado no anterior em Joel. Ou vocês se arrependem, ou vocês mudam de postura, seja Israel, seja Judá, ou seja as nações ao redor, ou então eu vou mandar outras nações para disciplinar vocês. Sim ou não, gente? Sempre foi assim, né? Os juízos do Senhor era Deus usando nações para disciplinar outras nações, debaixo de uma palavra profética que sempre era condicional no sentido do arrependimento ou endurecimento, desprezo no coração. Então, nós vamos falar sobre isso, o rugido do leão de Judá que ecoa através dos séculos, chamando-nos ao arrependimento e à busca pela justiça divina. Amém? Será que nós temos buscado a justiça divina, gente? Será que a justiça divina faz parte da nossa vida? Será que nós temos vivido uma vida reta, honesta, sincera com Deus? Será que temos sido exemplo de justiça para outras pessoas? Nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, no trato com o outro? Então é bem interessante. Depois eu vou disponibilizar para vocês, tá? Os PowerPoints, para que vocês possam usar aí nas suas igrejas e tal, e até ministrações, fique à vontade. Então o contexto do profeta Amós é esse. Quem foi Amós? Como eu falei, um pastor de Tecoa, um homem simples, não fazia parte da escola profética, era um agricultor, e é interessante que a Bíblia diz que o profeta Amós, ele era um produtor de sicômoros, que era uma espécie de figueira brava. Na verdade é um figo, né? O figo de uma forma mais brava no sentido de ser mais natural, tá? Nesse sentido, sicômoros era um fígado, um figo bravo, ou uma figueira brava. E uma das citações aqui importantes é que Deus chama pessoas comuns para a obra extraordinária. Ele era um simples pastor, um agricultor, não fazia parte da escola profética tradicional, né, que a gente vê desde lá de 1 Samuel em diante. Sempre havia uma escola profética, escola de Elias, escola de Eliseu, escola de Samuel e assim por diante, mas ele não. Foi um homem comum, um homem simples, tirado do campo da agricultura para ser usado por Deus de uma forma tremenda e poderosa. Então, Deus é o juiz das nações. Essa é a mensagem central do livro de Amós, gente. Vamos falar junto? Deus é juiz das nações. É juiz das nações. Ou seja, Deus julga homens, Deus julga nações, Deus julga povos, Deus julga etnias. E o cenário, né, da época aqui, aproximadamente anos 750, 760, antes de Cristo, era uma prosperidade econômica do ponto de vista de Israel, do povo de Deus, mais uma decadência espiritual. E hoje acontece em muitas nações isso, sim ou não, gente? Prosperando materialmente, né? Prosperando, um exemplo é o próprio Estados Unidos, né, gente? Prosperidade material, é uma das nações mais ricas do mundo, é a mais rica em termos de PIB e tal, mas uma decadência moral e espiritual absurda. Sim ou não, gente? Sim. E é claro que a gente sabe, né? Praticamente tudo muita coisa de ruim que infecta o mundo todo, né? Muitas vezes brota de uma nação que é uma das mais prósperas do mundo. Então, prosperidade material nem sempre é significado de bênção divina, de bênção espiritual, gente. Não é porque a pessoa está prosperando materialmente que ele tem a aprovação de Deus, ou que ele é uma bênção em todos os sentidos, não. Israel prova, as nações ao redor de Israel também provam
que muitas vezes prosperidade econômica não é sinônimo de espiritualidade. E não, fala. Só uma situação, quando fala da questão da justiça, Certo, às vezes a gente se pega muito na questão de, eu preciso, vamos dizer, Ligou o microfone, né? alguém que está com uma situação e eu preciso de alguma forma corrigir aquela pessoa. Sim. Né? Ou preciso fazer com que ela pare com aquilo. Né? Às vezes eu entendo que eu tive uma situação há pouco tempo que a minha vontade era uma com relação à ação com aquela pessoa, era uma vontade legalista. Sim. De ir lá e corrigir ela dentro de uma lei Sim. da entidade, vamos dizer assim. Aí depois eu pensei, não posso ser assim. Eu vou ter que mudar o meu jeito, porque esse é o meu jeito. Aí fui e mudei. Depois, quando eu mudei, que eu ia aplicar, eu pensei, mas peraí, eu mudei, mas assim mesmo ainda é a minha vontade, não é de Deus. Eu deixei uma visão legalista para uma visão moralista. Sim. Que também não era a visão de Deus, né? Às vezes a gente... E aí eu vejo Deus agindo com uma terceira, ações, às vezes você está esperando que ele vai ser legalista ou moralista, ele é espiritual. Sim. Né? Uma lei Por isso que misericordiosa, né? É por isso que é importante a gente ter uma visão correta de quem é Deus. Ao mesmo tempo que ele é justo, reto, santo, ele é um Deus compassivo, misericordioso e gracioso. Então o equilíbrio entre esses dois eixos de Deus, essas duas colunas do trono de Deus, né, justiça e misericórdia, é que vai nos dar um ponto de equilíbrio, tanto com relação a nós mesmos, gente, no trato com a nossa própria vida. Sim ou não, irmãos? É. Né? Se você for muito legalista com você mesmo, né? Justiceiro, a gente vê vários episódios aí no mundo gospel também, de alguns que se levantaram como justiceiros aí, e que daí quando apareceu as coisas deles mesmos, os erros e falhas dele, aí virou um trem na internet, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ter um equilíbrio entre justiça e misericórdia, graça e todas essas questões que foram mencionadas ali. E só para relembrar aí uma das frases principais, Deus chama pessoas comuns para fazerem obras extraordinárias. Vamos falar junto? Deus chama pessoas comuns para fazerem obras extraordinárias. Tem uma outra frase que eu gosto muito, Deus usa pessoas imperfeitas na sua obra perfeita. Vamos falar junto? Deus usa pessoas imperfeitas na sua obra perfeita. Então, é lindo essas duas frases, tá? E tem a ver com nós, gente. Nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas pela graça de Deus, né, num alinhamento com o céu, numa vida de fé, de obediência, de aperfeiçoamento contínuo, de arrependimento contínuo com o Senhor, Deus pode nos usar poderosamente. Sim ou não, gente? Sim, sem dúvida nenhuma. Então não é tanto sobre nós, na verdade, mas sim sobre Ele, agindo na nossa vida e no nosso coração, tá? Só voltar aqui. Ixi. Endemoniou ali. Espera aí. Está mudando sozinho, gente. Espera aí, só um pouquinho. Vai ter que mudar manual aqui. Cid, à medida que eu for falando, tu vai projetando aqui, fazendo favor? Aqui, ó. Pode? Aí eu vou falando, tu vai projetando ali, passando pro ladinho, tá? Então vamos lá, gente, ó. Esses aparelhinhos de vez em quando dá bug. Voltando lá. Então, primeiro tópico aqui que nós queremos chamar a atenção, dentro ainda do primeiro capítulo de Amós, tá, gente? Eu não tenho preocupação aqui, se por acaso não der tempo, na próxima aula a gente dá continuidade, tá? Primeiro tópico é a soberania de Deus sobre as nações. Então, o juízo primário aqui que aparece, nós lemos aqui na Bíblia, foi sobre Damasco. Damasco, vocês sabem, é a capital da Síria, né? Até hoje ainda é capital da Síria, né? Agora teve toda essa mudança de governo e tal, mas naquela época era uma das grandes cidades ao norte de Israel,
que também tinha uma proeminência, uma importância extraordinária, tá bom? Qual é o pecado de Damasco e o juízo, o porquê do juízo de Deus sobre a cidade de Damasco? A Bíblia diz aqui, trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Então aqui fala de opressão, né? A imagem de tortura, de violência extrema contra povos indefesos. A crueldade desumana de Damasco clamou aos céus. Pode passar para a próxima. Então, nós vemos isso aqui, desumanidade, crueldade, violência. Isso atrai o que, gente? O juízo de Deus. Sim ou não? Sim. Né? Hoje em dia, né, além da lei, os policiais, os delegados, a polícia, a prisão, os juízes e tudo, todo esse sistema, aparato que nós temos hoje, estatal, mas naquela época era o próprio Deus agindo através de outras nações para disciplinarem aqueles que agiam de forma indevida, injusta, incorreta e etc. Então, vemos também, né, a crueldade contra o próximo clamando aos céus. Crueldade contra o próximo clamando aos céus. Então, não ache, né, que você vai pintar, bordar, aprontar, maltratar as pessoas e isso não vai chegar diante de Deus. Isso vai chegar no trono de Deus. Sim ou não, gente? Sim. E uma hora o cálice da ira de Deus vai transbordar. Esse transbordar do cálice da ira de Deus é o juízo. Deus não é indiferente ao sofrimento causado pela maldade humana, gente. Então, o maldoso vai receber uma recompensa da parte de Deus. É a teologia da justiça retributiva. Vamos falar junto? Justiça retributiva. O que é isso, pastor? Significa que Deus retribui a cada um conforme os seus feitos, conforme as suas obras. É claro que aqui nós não estamos falando de salvação, tá? Porque daí envolve a graça, aqueles que colocam a fé em Jesus, né? não são tratados segundo os seus pecados, porque confiaram em Deus e tal. Mas assim, quem não se abrigar na graça de Deus mediante a fé e continuar a aprontar, causar maldade, sofrimento, violência, como aqui, né, Damasco sendo representado aqui, vai receber de Deus retribuição. Sim ou não, gente? E a Bíblia diz, o livro de Salmos diz, os maldosos serão desarraigados da terra. Desarraigado, gente, na visão bíblica, é a morte física, é a destruição, é a ruína da pessoa. Não só na vida terrena, mas também no porvir, a condenação eterna e os juízos que sofrerão na eternidade. Então aqui, claro, está falando de forma literal, tá? De uma nação que sofreu pela Assíria. A Síria era uma outra nação que invadiu Damasco, a Síria, seria hoje a Síria, né? E ali aplicou o juízo de Deus contra a cidade de Damasco. Então, fogo sobre a casa de Hazael, que era o rei, né, da Síria. A destruição dos palácios de Ben-Hadad, que era onde estavam os palácios em Damasco. A quebra dos ferrolhos de Damasco e o exílio do povo para Quir, que era uma cidade do povo assírio. Então, o Senhor não tolera, gente, a violência desmedida. O rugido do leão anuncia que todo ato de crueldade será julgado com justiça. Vamos falar junto? Todo ato de crueldade será julgado com justiça. Gente, se tem uma coisa que Deus é justo. Ele é justo e o justo juiz de todos os homens. Né? A Bíblia mesmo diz, todas as coisas estão patentes e visíveis aos olhos daquele de quem nós teremos que um dia prestar contas. Então haverá um momento de prestação de contas diante de Deus. No caso dos crentes, o tribunal de Cristo. No caso dos ímpios, o juízo do grande trono branco. Tá? Que é o juízo final que a gente chama. Onde até os ímpios, né, toda a terra, eles serão ressuscitados para a vergonha eterna e condenação eterna. Ok? Beleza? Aí vem o segundo juízo. Pode passar para o próximo. O juízo sobre Gaza. Gaza tem até hoje, né? Também era outra cidade proeminente, importante, né? Hoje nós vimos aquela guerra em Gaza, sim ou não, gente? Sim. Aqui já ao sul de Israel, né? Ao extremo sul de Israel. Cidade de Gaza, que hoje é uma região ali.
teve toda aquela guerra, toda aquela confusão. Olha só, por 3 transgressões de Gaza e por 4, não retirarei o castigo, porque levaram cativo todo um povo para o entregarem a Edom. Edom é a terra dos edomitas, hoje atual Arábia Saudita, ao sul também de Israel, a sudoeste ali de Israel. Então, os edomitas, né, receberam como cativos, né, muitas vezes, vocês sabem que era muito comum naquela época, eles mandavam uma leva de exércitos, saqueavam aquela nação, levavam cativo as pessoas a outros lugares. Sim ou não, gente? Sim. E as pessoas sofriam, né? Tinham suas aldeias destruídas, cidades assoladas, metidas pelo fogo, as mulheres eram levadas cativos, as crianças, né? E toda aquela situação de violação, estupro, violência, morte, fogo, tudo isso Deus estava vendo. E a cidade de Gaza estava praticando. E o juízo estava vindo através de um simples pastor e plantador de sicômoros, que são figos ou uma figueira brava. Vocês veem, né? Um homem simples, um agricultor, Deus usando para emitir juízo sobre nações, gente, sobre cidades. E a gente vê hoje também, às vezes Deus usa aquele irmãozinho simples ali, que ninguém dá nada, mas por ele estar cheio do Espírito Santo, ele é tomado pelo Espírito Santo, de repente ele emite um juízo e aquele juízo de Deus acontece. E quem está com a vida errada, ou se arrepende, e aí muda, e aí o juízo de Deus não é aplicado, porque é uma profecia condicional, ou então, infelizmente, se não se arrepende, endurece o coração, continua na prática errada, o juízo de Deus vem sobre determinadas pessoas. Então, o tráfico de escravos era muito comum naquela época. E o exílio forçado de comunidades inteiras para Edom, que era uma outra nação, os filhos de Esaú, vocês se lembram, né, da história de Esaú? Tomou algumas mulheres ali, teve várias mulheres, gerou um monte de filhos, e aqueles filhos de Esaú, irmão de Jacó, gerou Edom, os edomitas. E isso representa os crimes mais abomináveis diante de Deus, gente. Crimes abomináveis diante de Deus. Gaza transformou seres humanos em mercadoria, desprezando a dignidade da imagem divina, da imago Dei, dos seres criados por Deus. Tá? Então, trazendo para nós hoje seria escravidão. Vocês acham que tem escravidão hoje, gente? Sim ou não? Claro que o índice é bem menor do que naquela época, é óbvio, né? A civilização cresceu, as leis internacionais mudaram, mas existe escravidão, escravidão sexual, tráfico de pessoas, até hoje. Abuso infantil, tráfico de crianças. Então, é isso aqui que acontecia em Gaza. No Brasil existe escravidão na área do trabalho, né? Principalmente lá no norte, no nordeste. Às vezes a gente bate aquelas fiscalização, né, do Ministério do Trabalho, lá descobre situações terríveis ali de escravidão. Escravidão. Infelizmente, naquela época era muito mais terrível, né? Horrenda, mas continua existindo isso aí. Comércio de vidas humanas é pecado e abominável para Deus. Ele não tolera a exploração e a desumanização do próximo. É quando trata as pessoas como mercadoria. Um exemplo é a prostituição, gente. Nos dias de hoje, sim ou não? Sim. A mulher se vendendo como se fosse mercadoria, os homens, né, também, os gigolôs e tal, travestis e coisa e tal, se vendendo como se fosse uma mercadoria. E quem usufrui desses benefícios, desses prazeres carnais, também está tratando o outro como uma coisa, um objeto, uma mercadoria. Sim ou não, gente? Sim. Na política também. Política também, né? Utilizando as pessoas como mera massa de manobra e assim por diante. Então, é isso que o juízo divino veio sobre Gaza aqui. Enviarei fogo sobre os muros de Gaza, e ele consumirá os seus palácios, eliminarei o habitante de Asdote e o que tem o cetro de Ascalon. A destruição dos muros e o fim dos governantes filisteus demonstram que nenhuma fortaleza humana resiste ao juízo do Senhor. Vamos falar junto? Nenhuma fortaleza humana resiste ao juízo do Senhor. Então Deus é assim, gente. Deus não tem
o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Deus trata cada um segundo as suas iniquidades, né? E Deus é um justo juiz, principalmente com essas coisas abomináveis, que é tratar o outro, tratar as pessoas de forma desumanizada ou como se fosse um objeto material, físico, uma mercadoria, tá? É o que ele trata aqui. Aí o outro juízo, juízo sobre Tiro, gente. Juízo sobre Tiro, uma outra cidade, hoje, né, atual Líbano, vocês sabem, Tiro é uma das grandes cidades do Líbano, atual Líbano, que naquela época, gente, era os fenícios. Os fenícios eram no norte de Israel, à esquerda ali, noroeste de Israel. Em cima de Israel, os fenícios estavam ali. E Tiro, Sidom, eram as duas principais cidades do atual Líbano hoje, mas da antiguidade ao norte de Israel. Então, o pecado de Tiro é a quebra da aliança fraterna. Tiro entregou comunidades inteiras, a Edom também, a mesma nação no sudoeste de Israel, violando o pacto de amizade estabelecido com Salomão. Salomão tinha feito um pacto com o rei de Tiro, vocês se lembram? O rei de Tiro cedeu funcionários ali, cedeu toras, madeiras, né, para a construção do templo, e havia um pacto entre o reino do norte, o reino ali de Tiro e Sidom, com Israel. Mas infelizmente, exércitos vinham, saqueavam e levavam seus escravos para Edom. Jesus que citou alguma coisa de Tiro e Sidom, né? Sim, exatamente, Tiro e Sidom. Se os milagres que aqui eu faço, né, fossem feitos nessas duas grandes cidades, elas teriam se arrependido e seria diferente a história deles, né? Então é nesse sentido. Fez uma Comparação, exatamente. E o juízo aqui ainda estava vindo, tá? Profeticamente, estava sendo decretado e depois veio. Veio através de quem? Através dos assírios. Os assírios tomaram ali os fenícios, os sírios, e tomaram todo o norte de Israel. Levaram todas as 10 tribos de Israel para o cativeiro. Tá joia, gente? Nessa época ali. E aí o reino do sul, que a gente sabe, capital Jerusalém, o reino do norte, capital Samaria. Reino do sul, capital Jerusalém. Foi levado cativo anos depois, né, séculos depois, praticamente 100 anos depois, pelos babilônicos. Ok? Que era outro grupo étnico, outra nação, outro império. Então vamos lá. A ganância destrói alianças e relacionamentos. Sim ou não, gente? Lembrando que Sidom e Tiro tinham uma aliança com quem? Com Israel. Mas eles quebraram a aliança. Assim também como os homens, as pessoas quebram alianças hoje e relacionamentos. Tiro priorizou o lucro comercial sobre a lealdade e a palavra empenhada. Hoje acontece isso, gente? Meu Deus. Alianças quebradas por causa de dinheiro, né? Amizades destruídas por causa de R$20. Infelizmente, pessoas são trocadas por bens materiais. É o pecado aqui de Tiro. Sim ou não, gente? Alianças quebradas por causa de tudo isso, né? Palavra empenhada, deixar de lado, lealdade. Então, a traição à aliança é o que Deus está tratando aqui. E é especialmente grave aos olhos de Deus, porque Deus é um Deus de aliança, gente. Toda aliança quebrada é algo muito sério diante de Deus. Quando rompemos compromissos sagrados por interesse próprio, ferimos não apenas pessoas, mas o próprio caráter divino que valoriza a fidelidade. Vamos falar junto? Deus valoriza a aliança, valoriza a fidelidade. E, gente, a gente sabe, se você é fiel a Deus, você vai ser fiel aos teus relacionamentos. Sim ou não? Sim. Quando relacionamentos humanos são quebrados, é porque a sua aliança com Deus já estava quebrada lá atrás. A sua fidelidade a Deus traz como consequência positiva aqui a fidelidade às pessoas. E é a realidade. Então, a traição à aliança é a causa do juízo de Deus sobre Tiro. Juízo divino, está aqui, o texto fala: meterei fogo no muro de Tiro e ele consumirá suas fortalezas. As poderosas defesas comerciais e militares de Tiro serão reduzidas a cinzas, ou seja, uma cidade destruída pelos assírios de forma ferrenha. Muros, grilhões, fortalezas, cidades fortificadas, todas elas destruídas pelos assírios.
Aí um outro juízo agora sobre Edom. Edom, a terra dos Edomitas. Os filhos de quem, gente? De Esaú. Vamos falar junto? Edom, Edomitas, filhos de Esaú. Noroeste, né? Sudoeste de Israel, que seria hoje a Arábia Saudita ali, um pedaço da Jordânia, praticamente aquela região ali, tá bom? Só para você se localizar. Então vamos lá. Pecado deles, perseguição implacável contra Jacó, que era Israel, o reino do norte, movida por um ódio familiar e vingança contínua. Edom, descendente de Esaú, manteve uma hostilidade perpétua contra o seu irmão. Quem era o irmão de Esaú, gente? Jacó. Quem são os filhos de Jacó? As 12 tribos de Israel. Então, olha o que diz o texto. Perseguiu o seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia, e sua ira despedaçou perpetuamente, e guardou a sua indignação para sempre. Então, o que Deus está tratando aqui em Edom, gente? O ódio. O ódio contra o seu irmão. Quem era o irmão? Israel. Que se alimenta, o ódio que se alimenta de geração em geração, é severamente julgado por Deus. E não há espaço para rancor eterno diante do juiz justo. Até porque, gente, todos nós falhamos. Todos nós somos pecadores. E a mesma graça que nós recebemos de Deus, nós temos que dar para as pessoas. A questão do perdão que foi falado na aula anterior. Sim ou não, gente? Sim. Se eu sonegar a graça recebida, automaticamente Deus também não me perdoará. Está lá em Mateus 18. Se nós não perdoarmos do íntimo do nosso coração, aqueles que nos ofenderam, né, os nossos ofensores, Deus também não nos perdoará. Então o perdão de Deus, gente, não é incondicional, é condicional. Sim ou não? O amor de Deus é incondicional, mas o perdão não. O perdão de Deus é condicional. É nós perdoarmos os outros. É nós nos arrependermos dos nossos pecados. Amém? A gente tem que ter um cuidado para não confundir amor incondicional com perdão. O perdão tem uma condição. A condição é o arrependimento. A condição é liberar perdão para aquele que me ofendeu. Para que a graça de Deus flua através da minha vida. Tá bom? E o juízo divino de Edom está aqui. Fogo sobre Temã e destruição dos palácios de Bonsra. Que eram todas cidades, né? Da terra de Edom. Nomes de cidades de lá. A ira divina consumirá as fortalezas de quem cultivou ódio sem fim. Então toma cuidado, gente, para não alimentar ódio sem fim. O ódio é uma das maiores bases para endemoniamento. Sim ou não, gente? Eu já expulsei demônio de pessoas várias vezes, que a base demoníaca era o ódio. Tanto é que quando o demônio saía, ele falava, eu odeio ela. Quer dizer, a base era o ódio no coração daquela pessoa que atraía o quê? Demônios. Amargura, ressentimento, ódio. Isso dá base legal até para endemoniamento. Então a gente precisa tomar cuidado. Qual é o antídoto contra isso? A vacina contra isso? O perdão. Você não tem opção, gente. É um mandamento bíblico. O perdão. Perdoai uns aos outros, assim como vocês foram perdoados por Deus. A razão pela qual os edomitas não permitiram que o povo de Israel passasse pelo seu território durante a época do Êxodo também. é a virtude dessa rixa aí. Sim, exatamente. Sim, exatamente. Sim. Hoje eu falei sobre isso no devocional, estou estudando Josué 12, né? Fala de todas as vitórias Sim, teve reis que foram destronados e cidades que foram destruídas, porque não permitiram que o povo de Israel passasse na direção da terra prometida. Eles tentaram passar numa boa. E os reis falaram, não, vocês não vão passar por aqui e tal. Aí Moisés teve que invadir, conquistar, destruir os reis, as cidades, para que pudessem passar na direção do Jordão e da terra prometida. Sim, aconteceu isso. Por causa de sentimentos de ódio sem fim. Tá bom? Outro juízo, gente. Pode passar próximo. Isso, juízo sobre Amon. Qual foi o pecado de Amon? Foi particularmente também hediondo. Olha o que a Bíblia diz. Porque rasgaram as mulheres
grávidas de Gileade, para estenderem os seus termos. A violência contra os mais vulneráveis, mulheres grávidas e seus filhos, aqui revela a depravação extrema em nome de uma expansão territorial. Olha que coisa terrível, gente. Qual era a motivação? Expandir os territórios, ampliar os seus governos. O que eles faziam? Atos desumanos, rasgando as mães, matando os filhos, matando as mães, arrancando os filhos do ventre das mães. Olha que coisa absurda, gente. E Deus estava vendo. Deus não ia deixar, Deus não ia passar a mão na cabeça. Deus age com justiça. Então Deus é o defensor dos indefesos. Aqui é o grande ensinamento desse trecho, gente. Deus é o defensor dos indefesos. Quando a crueldade atinge os inocentes, o Senhor não permanece em silêncio. O rugido do leão ecoa em defesa daqueles que não podem se defender. E como é que o cristão deve se posicionar diante disso? Sempre do lado, não do opressor, mas daquele que está sendo oprimido. Amém, gente? E principalmente nós, liderança, pastores, né? Às vezes a gente não se percebe, muitos pastores se colocam do lado do opressor, em vez de se colocar do lado da justiça de Deus, aplicação dessa justiça na sociedade e em favor dos oprimidos, dos necessitados, daqueles que realmente estão sofrendo os agravos da opressão de tiranos que existe hoje em dia. Sim, infelizmente. É por causa de conchavos políticos, por causa, né, de alianças aí nefastas e benefícios que muitas vezes alguns recebem, infelizmente se colocam do lado dos opressores em vez do lado dos oprimidos. E a palavra de Amós continua valendo. Sim ou não, gente? É claro. Então, Deus é o defensor dos indefesos. Vamos falar junto? Deus é o defensor dos indefesos. O juízo divino foi severo, gente. A Bíblia diz: porei fogo no muro de Rabá, que consumirá os seus palácios. Algo muito sério isso aqui. Os líderes de Amon, os amonitas, seu rei e príncipe seriam levados ao exílio. E a ambição territorial conquistada com sangue inocente resultou na perda de tudo. Perderam tudo porque derramaram sangue inocente. Hoje, o que seria nos dias de hoje sangue inocente, gente? Hein? Exemplos práticos de hoje, sangue inocente sendo derramado. Aborto. Sim ou não? Né? Violência contra crianças, né? Mães indefesas, situações que derramam sangue de vulneráveis, violência através de assassinatos, homicídios, suicídios. Tudo isso Deus está vendo. E é o pecado de Amon. O pecado de Amon. Ok? Aí vemos o segundo ponto aqui. A gravidade do pecado e a certeza do juízo. Nós vemos que a paciência de Deus tem limite, gente. Sim ou não, gente? Sim, ele é longânimo, ou seja, ele tem um pavio longo, né? Ele é longânimo, ele tem paciência, mas chega uma hora, e aí o símbolo é a taça, né? Que o cálice da ira de Deus transborda. Sim ou não? Sim. O cálice da ira de Deus, tanto é que existem 7 cálices da ira de Deus lá em Apocalipse. São os 7 piores juízos que serão derramados, são 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Quais são os piores juízos do Apocalipse, gente? 7 selos, 7 trombetas ou 7 taças? Hã? As 7 taças, que são os juízos finais do período tribulacional, né? Para quem é pré-tribulacionista, pré-milenista, né? Que crê no arrebatamento da igreja antes da tribulação ou no meio, verão, né? Nós não veremos, nós vamos estar lá no céu, glória a Deus. Se você é pré-tribulacionista, né? O pessoal da Renovada é assim como nós. Mas assim, gente, o pau vai estar quebrando aqui na terra. O Irã é diferente. É outra visão escatológica. Nós cremos que seremos poupados desse tempo, tá? Então, o limite da paciência de Deus, gente. A expressão aqui, por 3 transgressões e por 4, revela uma verdade profunda sobre o caráter de Deus,
que a paciência de Deus tem um limite. Vamos falar junto? A paciência de Deus tem um limite. Olha, está escapando. Pega ele. E o cálice da iniquidade das nações transbordou. Olha só, gente, o cálice da iniquidade, ou seja, do pecado, das transgressões das nações, transbordou. Paciência de Deus tem limite. Então, Deus é longânimo, mas não é indiferente. O juízo desce quando o pecado atinge o seu auge. Quando o pecado atinge o seu auge, o cálice transborda, o juízo de Deus virá. A longanimidade divina não é fraqueza nem aprovação do pecado. É uma demonstração da misericórdia que oferece tempo para arrependimento. Deus dá um tempo antes de aplicar o juízo para arrependimento. Agora, se o ser humano não se arrepende, o juízo ferrenho de Deus, o juízo tremendo virá. Quando esse tempo se esgota, a justiça prevalece. Amém? Vamos falar junto? Quando esse tempo se esgota, a justiça prevalece. Então, trazendo para os dias de hoje, nós estamos na era da graça, na dispensação da graça, a era da igreja. Estamos nesse tempo onde, o tempo está se esgotando, a geração do fim, aí do final dos tempos, antes da volta de Jesus, Deus está aplicando a sua graça, é longânimo, é paciente, mas vai chegar um momento, pós-arrebatamento da igreja, que o juízo de Deus virá sobre a terra. O período tribulacional, também é chamado de 70ª semana de Daniel, ou tribulação. Princípio de dores, 3 anos e meio iniciais, e 3 anos e meio finais, a grande tribulação, que é onde o cálice da ira de Deus será derramado sobre a terra. Eu não quero estar aqui, gente. Você quer estar? Não. Está amarrado. Quero subir para a glória eterna, ficar só assistindo lá de cima. Pau quebrando aqui embaixo. Então, entra, vigia, você que está nos assistindo aí pela internet, coloque em ordem a tua casa, a tua vida, Nós estamos aqui na sala de aula, para que nós não sejamos pegos desapercebidos, mas estejamos sóbrios, vigilantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então, o destaque, próximo slide. Deus é longânimo, mas não indiferente. O juízo desce no auge do pecado. O cálice da ira de Deus, uma hora vai ser derramado, tá bom? Então, o fogo aparece repentinamente nos oráculos aqui de Amós. Oráculos aqui no sentido de profecias, tá? Como instrumento do juízo divino. Toda vez que ele fala enviarei fogo, esta expressão ecoa sobre Damasco, sobre Gaza, sobre Tiro, sobre Edom e sobre Amon. As 5 nações, que eram cidades, se transformaram em nações, na época desses juízos proféticos. O fogo simboliza tanto a purificação quanto a destruição total, gente. É interessante isso. O fogo na Bíblia, ele tem tanto um elemento simbólico purificador, sim ou não, gente? As provações, as tribulações, é um fogo purificador, mas também o fogo na Bíblia tem um outro sentido, de destruição total, que é o caso aqui. Destruição total, juízo de Deus. Deus não trata o pecado com leviandade. Ele o consome completamente. Assim como o fogo purifica o ouro das impurezas, e aqui é no sentido de santificação, consagração, separação do impuro, para que exista uma pureza, uma vida santa, uma vida consagrada cada vez mais real com Deus, o juízo divino separa a justiça da iniquidade. Então, nenhuma nação escapa dessa verdade universal. E para nós terminarmos aqui, gente, quais são as ações específicas julgadas aqui? Resumindo aqui, os pecados condenados pelo Senhor. Então, de Damasco, uma violência desmedida. De Edom, o ódio perpétuo. De Gaza, o tráfico humano. De Tiro, a traição à aliança. E de Amon, a atrocidade contra inocentes. Então, são 5 pecados de 5 cidades aqui, nações daquela época, e Deus tratando aqui, aplicando, próximo slide lá, para finalizar, aplicando
né, o juízo de Deus no sentido de hoje aqui. Ódio e traição, que a gente vê muito hoje, digital, gente. Sim ou não? Meu Deus do céu, tem gente que na internet se transforma, né? Aplicando para nós hoje, né? A pessoa odeia, vira um hate, tem até uma expressão, né? Aquele cara é um hate. A pessoa se transforma na era digital, covardes que nas mídias digitais se transformam em pessoas horrendas, né? Ódio digital, um exemplo, né? Traições digitais, como acontece isso, né? Através das redes sociais, WhatsApp, como tem traições, infidelidade que vai acontecendo em forma digital. Então, o ódio que antes destruía as nações, agora se espalha através das redes sociais. Corrupção de tratados, quebra de alianças comerciais, que foram refletidas, né, como pecados de Tiro e Edom, no contexto moderno de hoje, seria a infidelidade e o ódio nas redes sociais. Sim ou não, gente? Meu Deus, é altíssimo o índice dessas duas coisas. Outro pecado, né, aplicando para os dias de hoje aqui, do que a gente está vendo, a violência e exploração. Violência urbana, desenfreada, né? A gente vê toda hora tragédias terríveis. Tráfico humano e exploração de vulneráveis ainda clamam diante dos céus. O mesmo Deus que julgou Damasco e Gaza vê cada injustiça cometida hoje contra a vida humana. Então, cada vida humana, gente, Deus está vendo, cada situação Deus está vendo, e chega uma hora que o cálice da ira de Deus vai transbordar. Vamos falar junto? O cálice da ira de Deus, uma hora transborda. Não por causa de Deus, gente, mas por causa do pecado e da iniquidade do ser humano. Aí Deus tem que vir com a sua justiça. E por último, a violência contra a vida. É outro exemplo atual de pecados que também acontecia naquela época, mas hoje de uma forma diferente. Atrocidades contra inocentes, como as de Amon, encontram paralelo hoje no aborto, na violência contra os mais vulneráveis. Deus ainda rugirá, gente. O juízo pode ser presente ou futuro, mas é certo. Deus julgará em favor dos oprimidos, em favor dos inocentes. Deus julgará. Ok? E a graça antes do juízo, a paciência de Deus aqui. O juízo divino, anunciado por Amós, não era apenas uma sentença de destruição, mas um chamado urgente ao arrependimento. O profeta veio para advertir, não para destruir. Sempre o profeta, gente, ele vinha para advertir, para chamar a atenção, para puxar a orelha do povo, para exortar antes do juízo, trazendo a profecia como condicional, exatamente. Se houvesse arrependimento, como houve em Nínive, né, por exemplo, Jonas, a gente vai estudar Jonas também, vocês vão ver, ali a profecia foi condicional. E porque eles se arrependeram, o juízo de Deus não veio sobre a cidade de Nínive. Então, o juízo divino sempre busca esse arrependimento. Fala. Aí essas países, cidades que você falou, saía tudo da liderança. Né? Sim, exatamente. Sempre o povo, gente, é um reflexo a liderança é um reflexo do povo e o povo é um reflexo da liderança. Por que o Brasil está esse caos que está, né? Corrupção, sujeira, mentira, toda essa doidice que nós temos na nossa nação. Os nossos líderes são um reflexo do povo. E o povo é um reflexo dos seus líderes. Sim ou não, gente? E quem é que sofre? Nós. Infelizmente, tá? Então, como bem observa aqui, Hernandes Dias Lopes, né, um grande comentarista bíblico, ele diz: enquanto a pregação, há esperança. Que no caso aqui era a profecia. A própria existência da profecia demonstra a graça de Deus. Até porque a profecia ela vem com 3 funções, né? Consolar, exortar e edificar. As 3 funções da profecia: edificação, consolo e exortação. É um ato de graça de Deus, né? Que hoje, trazendo para o nosso dia a dia pastoral, ministerial, é a pregação da Bíblia. A pregação da Bíblia tem a função profética. Os profetas de hoje, na sua grande maioria, devem ser os pregadores, né? Os ensinadores da palavra.
Que a profecia se concretizou em Cristo, porque a profecia é a própria palavra de Deus, porque o próprio espírito da profecia é Jesus de Nazaré. Então, cada vez que nós pregamos, né, de forma profética, em sintonia com o céu, apresentando Jesus como a solução ao homem pecador, a palavra profética está fluindo ali. Os profetas têm se levantado em nome de Jesus, tá? Então, ele não age em silêncio, no caso de Deus aqui, mas envia mensageiros para despertar os corações. O rugido do leão é paradoxalmente um ato de misericórdia. Deus poderia simplesmente executar o juízo, mas ele escolhe avisar primeiro. Cada palavra profética é uma oportunidade de voltar-se para o Senhor. Então, resumindo tudo e aplicando para a nossa vida, gente, 2 slides. Passa dois slides lá para nós. O que esperar diante do rugido do leão? O que Deus espera de nós? Isso a gente está no primeiro capítulo de Amós, tá, gente? Eu fiz o material até os 5, mas não tem problema. Então a gente vai continuando aqui, senão eu dou para o Irã lá ministrar. O que esperar diante do rugido do leão, gente? O que Deus espera de nós quando a gente lê o primeiro capítulo de Amós? Primeiro, arrependimento genuíno. A palavra está sendo lançada, a profecia, né, está vindo. Deus espera com o rugido do leão que nós não tenhamos apenas medo, mas arrependimento genuíno diante de Deus. Não basta temer o juízo, é necessário voltar-se completamente para Deus, com o coração quebrantado e contrito. Coração quebrantado e contrito. Outra coisa que nós aprendemos que Deus espera de nós, gente, misericórdia e humildade. A profecia, ela tem que causar isso no nosso coração. Deus requer que pratiquemos misericórdia uns com os outros e andemos humildemente diante de Deus. A soberba e a indiferença com o próximo são incompatíveis com quem ouve o rugido do leão. Quem é o leão, gente? Deus, Jesus e o próprio Deus. E por último, a busca da justiça, gente. A busca da justiça. Né? E isso deve nos levar a refletir para as nossas próprias vidas. Amós 5:24. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro impetuoso. Deus espera que seu povo pratique a justiça verdadeira e não apenas rituais religiosos. Então, desafio final ali, concluindo tudo, Deus é o juiz justo de todas as nações. Os pecados, né, serão tratados por Deus. Ninguém escapará da sentença divina. E o que Deus requer de nós é isso, que nós nos refugiemos no leão, que é também o cordeiro. Desafio final, lá, último slide. Refugie-se no leão, que também é o cordeiro, que é Jesus. Arrependa-se da crueldade e da indiferença com relação às pessoas. Abandone a quebra de alianças, o ódio e a infidelidade. E busque a justiça, pratique a misericórdia e ande humildemente diante de Deus. Amém? Tudo isso, gente, no primeiro capítulo, tá? Vocês verem, né, como um capítulo, quando a gente mergulha nele, quantas lições preciosas a gente não tem. Cada uma das palavrinhas ali das cidades, das nações, e o que elas fizeram, seus pecados, trouxeram consequências. Então a gente não pode ler a Bíblia de qualquer maneira, a gente tem que estudar todo o contexto da época e extrair lições daquela época para os dias de hoje, entendendo o contexto histórico, gramatical, aquilo que estava acontecendo, para que a gente possa aplicar na nossa vida. Amém, gente? Então, só deu para fazer o primeiro capítulo, tá, gente? A gente sempre se prepara para mais, né? Mas às vezes não dá tempo, não tem problema. Beleza? Vamos terminar orando então, gente? E agradeço aí a compreensão, né, de vocês. E eu vou estar disponibilizando esse primeiro capítulo lá no nosso grupo, tá? Para que vocês possam usar aí conforme vocês acharem melhor. Depois da oração, tu fecha aqui para nós. Vamos lá. Não, ainda não.